Hoje vamos falar sobre fixação de preço de vendas. O livro adotado para esse conteúdo é o livro de Contabilidade de Custos, do autor Osni Moura Ribeiro. Ele é da editora Saraiva. Este livro adotado é do ano de 2015. Nós vamos trabalhar para fixação de preço de vendas a partir de uma introdução sobre o conteúdo para melhor exemplificação e orientação do que vai ser trabalhado. Vamos falar sobre a composição do preço de venda, o cálculo do preço de venda, a taxa de marcação, markup multiplicador ou markup divisor. E aí nós vamos entender como que se fixa o preço de venda de um produto ou serviço. Na introdução, nós vamos entender o seguinte: a gente já sabe que empresas são entidades econômicas e que visam lucro. Nós sabemos também que o lucro é a diferença positiva que vai sendo apurada no confronto entre todas as receitas que são realizadas em um determinado período e todos os custos e despesas incorridos no mesmo período. Portanto, para que a gente obtenha o lucro, é preciso que o montante arrecadado pela empresa num determinado período, com as receitas, supere o montante dos custos e despesas incorridos nesse mesmo período. Nós sabemos também que as receitas obtidas pelas empresas, em geral, elas decorrem das atividades principais. Contudo, podem ocorrer também as receitas de outras atividades esporádicas ou regulares, que não sejam aquelas da atividade principal. Neste livro que a gente trabalha, do Osni Moura Ribeiro, ele trata de empresas industriais. Então, ele tem como objeto de estudo as empresas industriais. Então, as receitas sempre elas serão derivadas da atividade principal, que são geradas em decorrência da venda dos produtos que são fabricados. Enquanto as demais receitas de outros tipos de empresa, elas decorrem, por exemplo, da comercialização, da prestação de serviço. No caso, nós vamos dar um enfoque em relação a empresas industriais, por ser didaticamente mais fácil de compreensão da formação de preço. Contudo, a gente pode entender o seguinte: nessas empresas industriais, a receita ela decorre da venda dos produtos fabricados, mas existem também outras receitas, que elas decorrem, por exemplo, de aluguéis ou arrendamentos de bens móveis ou imóveis, da cobrança de juros, da obtenção de descontos da participação no capital de outras sociedades, de aplicações financeiras e diversas outras formas de obtenção de receitas. Assim, quando a empresa ela fecha cada período para apuração do resultado total, ela confronta o total das receitas decorrentes das atividades principais ou das demais atividades com os custos e despesas que foram incorridos naquele período. Portanto, quando se faz a apuração do lucro pela empresa, no final de cada exercício social, conterá parcela de receitas que são derivadas da atividade principal e parcela de receita derivada de outras fontes. O ideal é que as receitas decorrentes da atividade principal da empresa industrial elas sejam suficientes para cobrir os custos e as despesas totais, pois a empresa não deve contar em seu planejamento operacional com receitas estranhas ao seu negócio, embora elas tenham sua importância e devam ser exploradas. O dinheiro que permanece ocioso, por exemplo, no caixa, guardando datas para pagamento, deve ser aplicado. Bens em desuso devem ser locados, comercializados, porém, o planejamento operacional da empresa deve estar pautado sempre nas receitas que derivam de sua atividade principal. Assim, quando a gente fala nas empresas industriais, a gente está visando a fixação do preço de venda dos produtos, desprezando essas receitas que não são exclusivas
da produção dos produtos que são para comercialização. Quando a empresa industrial planeja a fabricação de produtos para venda, ela espera que as receitas que ocorram com as vendas sejam suficientes para cobrir os custos e as despesas totais. E, além disso, proporcionar a formação do lucro, sem precisar contar com isso, com essas demais receitas. Então, o Osni, ele fala o seguinte: ao fixar preço de venda de um produto, o empresário estará prevendo na receita de cada unidade a recuperação de custos e despesas necessários para a fabricação e venda da referida unidade. Então, é importante a gente ter em mente que essa consideração do autor, ele faz com que a gente tenha atenção especial para a fixação do preço de venda de um produto. Que a partir dessa fixação, a gente vai prever uma receita que vai cobrir todos esses custos e despesas e ainda vai gerar lucro para a empresa. Então, nós compreendemos que o preço de venda vai ser igual aos custos, mais as despesas, mais o lucro. Para que a gente consiga fixar esse preço de venda do produto, é preciso que a gente conheça os custos de fabricação desse produto, que podem ser os custos variáveis, o custo total, despesas que serão geradas pela venda desse respectivo produto, o montante das despesas necessárias para administrar e financiar a produção desse produto, a margem de lucro que se deseja com a venda desse produto. Então, é preciso que a gente tenha em mente e considere todos esses custos de fabricação. Somente o variável, que é o custeio variável, que a gente chama, ou os custos fixos, deverão ser tratados de forma semelhante às despesas fixas. No mais, a gente deve conhecer todos e dar o tratamento de acordo com o tipo de custo e sobre onde ele incorre. Composição do preço de venda, nós temos os custos. Nós já sabemos que os custos são os gastos que são incorridos na fabricação dos produtos. Sabemos também que em relação a esses produtos, os custos eles podem ser considerados diretos e indiretos. O levantamento dos custos diretos ou variáveis de cada produto não gera dificuldade, ele é fácil de ser encontrado, uma vez que a empresa ela deve encontrar meios para identificá-los em relação a cada produto fabricado. Dessa forma, a própria apuração do preço de venda de cada produto, os custos eles devem ter a anotação que compõe esse custo de produção. A identificação a identificação dos custos indiretos em relação a cada unidade de produto, ela já não é uma tarefa tão simples, né? Ela exige maior atenção e maior critério para definição. Então, o ideal durante a composição do preço de venda é que cada unidade de produto possa ser levada para uma ficha de apuração de preço de venda, com seus respectivos custos diretos e indiretos devidamente calculados. Então, a gente sabe também que é preciso relevar que após o fechamento de um período, quando são conhecidos todos os custos diretos e indiretos, bem como as quantidades produzidas no respectivo período, fica menos complicada a alocação desses custos indiretos de fabricação, pois o período já está encerrado e todos os custos já são conhecidos, ainda que seja considerada a existência de algumas barreiras que dificultam a compreensão desses custos indiretos. O preço de venda ele deve ser calculado antes de iniciar a produção para que seja possível fazer o orçamento aos clientes, no caso das fabricações por encomenda ou mesmo nas produções normais, e assim facilitar o planejamento da rotina do trabalho, do desembolso, dos custos, para ter uma visão mais ampla de tudo que vai sendo considerado durante a produção e na possibilidade da venda. Então, vale reforçar que o preço de venda ele deve ser calculado antes de iniciar a produção,
facilitando realizar o orçamento aos clientes quando os produtos são feitos por encomenda. Assim como nas produções normais, esse conhecimento se faz necessário para o planejamento da produção da empresa e, de modo geral, para conseguir controlar todas as despesas, todas as receitas e assim, inclusive o lucro, para trabalhar com uma margem de segurança em relação ao que se está fazendo, ao que se propõe e com vistas ao resultado que é o lucro para a empresa. Vale considerar que é importante a gente conhecer os valores dos custos indiretos de fabricação, né? É muito importante e necessário. Só que a alocação desses custos aos produtos, ele vai causar, às vezes, algumas dificuldades, sendo que esses custos eles beneficiam a fabricação de todos os produtos ao mesmo tempo. Os produtos que tiverem maior volume de produção, eles receberão carga maior desses custos que aqueles com volume menor. Então, por isso é importante ter o conhecimento de todos esses custos, todas as despesas, qual que é a margem de lucro que se pretende colocar para adequar um preço de venda que cubra todas essas despesas e promova o lucro desejado. Bom, é importante a gente lembrar que ainda que a gente conheça os valores reais dos custos indiretos de fabricação, a alocação desses custos aos produtos sempre vai causar dificuldade, especialmente porque, sendo custos que beneficiam a fabricação de todos os produtos ao mesmo tempo, os produtos que tiverem maior volume de produção receberão carga maior desses custos do que aqueles com menor volume, como a gente falou anteriormente. Diante disso, o procedimento que tem sido utilizado com resultados satisfatórios é a adoção do custeio variável. Nesse caso, considera-se custo de fabricação somente os custos variáveis, sendo os custos fixos tratados de forma semelhante aos das despesas fixas. Assim, atribui-se um percentual sobre o preço de venda que seja suficiente para cobrir os custos fixos. Esse percentual será diferente em cada tipo de empresa industrial, visto que cada processo de fabricação possui características próprias. A solução encontrada, então, é estimar, no primeiro período de fabricação, um percentual sobre o preço de venda e, frequentemente, acompanhar e ajustar esse percentual conforme a realidade vivenciada pela indústria em cada momento. Então, isso pode sofrer uma variação de acordo com o momento. E nós já sabemos que diversos fatores impactam nessa formação do preço. Nós já estudamos também sobre as despesas, que elas podem ser fixas ou variáveis. No caso das empresas industriais, que é nosso objeto de estudo, são variáveis aquelas despesas que decorrem da venda dos produtos, como comissões a serem pagas a vendedores, fretes e seguros para entrega dos produtos, material de acondicionamento e embalagem, taxas cobradas pelas empresas administradoras de cartão de crédito sobre as vendas feitas por meio de cartões de crédito, taxa de franquia cobrada pelas franqueadoras, taxas de financiamento quando se tratar de venda a prazo, tributo incidente sobre movimentações financeiras da venda, tributos que incidirão sobre as vendas, como ICMS, IPI, PIS, COFINS e outros, tributos incidentes sobre o lucro líquido, que é o imposto de renda e contribuição sindical, dentre outras despesas que não são difíceis de ter a sua definição. Os percentuais de participação dessas despesas em relação ao preço de venda em geral não causam embaraço para serem definidos. As comissões a vendedores, por exemplo, são fixadas pela empresa. Os tributos que guardam proporção com o preço de venda também têm suas alíquotas fixadas pelo governo.
as parcelas das vendas a serem repassadas para as administradoras de cartão de crédito, bem como as detentoras das franquias. Tudo isso é fixado nos contratos que são firmados especificamente para essas operações. Então, não é novidade quando a gente tem a definição dessas despesas. Então, estimar percentuais para poucas despesas, como fretes, material de embalagem e outras, não é difícil também. Então, vai restar essa definição. Quanto às despesas fixas, que ocorrem nas áreas administrativa e comercial, incluídas as despesas financeiras, também deve ser estimada por um percentual sobre o preço de venda, ou seja, suficiente, tem que ser um valor suficiente para cobrir essas despesas. Consideram-se fixas as despesas que, independente do volume da produção e venda, se repetem todos os meses do ano. E aí, como exemplo, eu coloquei aluguel onde funciona a fábrica, mão de obra. No entanto, pode-se calcular o percentual do seu montante em relação à receita bruta de vendas total, atribuindo para cada unidade de produto fabricado. A margem de lucro é a parcela da receita da venda de produtos que supera o montante dos custos e das despesas. Geralmente, a empresa fixa um percentual sobre o preço de venda que corresponda à margem de lucro que ela deseja. A margem de lucro ela deve ser suficiente para proporcionar aos proprietários tanto o retorno do capital investido, quanto a remuneração desse capital em proporções iguais ou superiores aos juros praticados no mercado. Geralmente, ao aplicar volumosas importâncias na composição do capital de uma empresa, o investidor almeja obter, além de ganhos com juros, o retorno desse montante, dentro de um prazo que pode ser de 5, 10 ou mais anos. Esse prazo pode variar em função do valor investido e das próprias características do ramo de atividade da empresa ou do momento econômico do país. Sabemos que do resultado do exercício após a tributação, que é a tributação sobre o imposto de renda e contribuição sindical, antes de ser distribuído aos sócios, algumas parcelas elas são retidas visando as participações de empregados, administradores, bem como para a formação de reserva de capital, para reinvestimento na empresa, para cobrir alguma demanda que seja imprevista. Assim, todos esses valores, embora eles não guardem proporção com o preço de venda, eles podem estar previstos na formação do preço de venda de cada produto. Cálculo do preço de venda. Então, vamos entender a composição. Vimos que o preço de venda de um produto, ele é composto por custo, despesa e lucro. Desses três elementos, antes de iniciar o processo de fabricação, o montante do custo variável unitário pode ser previsto em unidade monetária, com segurança, enquanto os custos fixos, as despesas fixas e variáveis e a margem de lucro unitário somente podem ser previstos na forma de percentuais sobre o preço de venda, o qual até então também não é conhecido. Vale lembrar que para o cálculo do preço de venda pode-se partir do custo variável unitário, do custeio variável ou do custo total unitário, custeio por absorção. Assim que nós já trabalhamos anteriormente. Assim podemos desdobrar esta fórmula do preço de venda para apuração do preço de venda, como sugerimos nessa fórmula a seguir, que é o cálculo do preço de venda unitário. Então, nós temos que o preço de venda unitário é igual ao custo variável unitário, mais o custo fixo unitário, mais a despesa variável unitária,
mais a despesa fixa unitária, mais a margem de lucro unitária. É importante salientar mais uma vez que no cálculo do preço de venda, o custo variável unitário é o único elemento conhecido em unidade monetária, em valor expresso em dinheiro, uma vez que os demais eles são todos estimados em percentuais em relação ao preço de venda. Portanto, quando a gente fixa o preço de venda, a empresa deve partir sempre do custo variável unitário e adicionar a ele os valores necessários à recuperação dos custos fixos, das despesas fixas e variáveis, bem como para a formação da margem de lucro. A margem de lucro, portanto, ela vai ser igual ao preço de venda diminuído do custo total. Nós vimos isso, que a fixação do preço de venda fica mais fácil quando a gente adota como custo total somente o custo variável. Nesse caso, a margem de lucro ela vai corresponder ao montante do preço de venda que cobrirá os custos fixos, as despesas fixas, despesas variáveis e o lucro pretendido. Usando esse raciocínio, a margem de lucro que será adicionada ao custo de fabricação para se obter o preço de venda, ele é conhecido por markup. Markup é uma palavra inglesa e que significa diferença entre custo total de produção de um determinado produto e seu preço de venda. Então, ela dá essa significação assim. E nós vamos ver agora um exemplo prático. Agora vamos ver um exemplo prático utilizando aí a suposição de valores de uma empresa com base nas informações que são passadas do controle interno. E aí nós vamos ver esses valores para a composição do preço de venda de uma unidade do produto X. Nós temos então os custos variáveis por unidade em reais são matéria-prima R$10, materiais secundários R$3, material de acondicionamento e embalagem R$1, mão de obra direta R$6. Somando esses custos variáveis por unidade, nós temos um total de R$20. E, além desses custos, nós temos comissões a vendedores, que vai ser 3% sobre o preço de venda. Custos fixos, 13% sobre o preço de venda. Despesas fixas, 7% sobre o preço de venda. Margem de lucro desejada, 15% sobre o preço de venda. Como a gente tinha falado anteriormente, os valores que nós temos em moeda corrente vão estar relacionados aos custos variáveis por unidade. Os demais custos nós teremos em percentual que ele vai ter que ser calculado sobre o preço de venda. Então, uma vez conhecido o custo unitário variável e fixados os percentuais relativos às despesas variáveis, aos custos e despesas fixas, bem como a margem de lucro desejada, fica mais fácil da gente chegar ao preço de venda unitário, como a gente vai ver no próximo slide. Então, aplicando a fórmula PVU, preço de venda unitário, é igual custo de variável unitário mais custo fixo unitário, mais despesa variável unitária, mais despesa fixa unitária, mais margem de lucro unitário. Assim, a gente vai ter, nós já temos a informação do custo de venda unitário e temos as porcentagens que vão ser aplicadas em relação ao valor do produto para a gente encontrar qual que vai ser o custo de cada um. Nós temos que o preço de venda unitário vai ser R$20 mais 60%. Como eu sei que o preço de venda corresponde a 100%, nós temos 100% substituindo PVU, né, preço de venda unitário, nós temos que 100% vai ser igual a R$20 mais 60%. Aí, o que acontece? Nós vamos fazer os cálculos adequando aí.
os R$ 20 vão ser iguais a 100% menos os 60%. Logo, R$ 20 corresponde a 40% do valor do preço de venda. Então, eu já sei que do valor total do preço de venda, 40% corresponde ao meu custo variável unitário. Então, agora nós vamos ver no próximo slide como que termina. Aplicando a regra de 3, nós temos que R$ 20 é igual a 40%. E X vai ser igual a 100%. O X corresponde ao valor total de venda desse produto, preço de venda desse produto. Quer dizer, 40x vai ser igual a R$ 20 vezes 100. X vai ser 2.000 sobre 40, X vai ser 50. Isso indica que o preço de venda unitário será igual a R$ 50. E agora, a seguir, nós vamos ver a técnica para encontrar o preço de venda de uma maneira que é mais técnica dentro da contabilidade. A gente multiplica e divide o custo de fabricação por um indicador, que é o indicador conhecido por markup. Ele pode ser multiplicador ou divisor, que nós vamos ver no próximo slide. Sobre a taxa de marcação, markup multiplicador ou markup divisor, o conceito que nós temos é que essa taxa de marcação, ela corresponde ao indicador que, aplicado sobre o custo unitário de fabricação de um produto, resulta no preço de venda do referido produto. Para calcular essa taxa de marcação, deve-se incluir tudo que se pretende cobrar no preço de venda, exceto, claro, o custo de fabricação do produto. Portanto, deve integrar o cálculo da taxa de marcação as despesas variáveis, as despesas e custos fixos, bem como a margem de lucro. É sempre conveniente lembrar que estamos sugerindo que o custo de fabricação corresponda somente aos custos variáveis, pelas razões de que pode-se utilizar o custo unitário total, caso em que no cálculo da taxa de marcação não serão incluídos os custos fixos. Para o cálculo da taxa de marcação, os itens que se pretende incluir no preço de venda devem ser apresentados em percentuais em relação ao próprio preço de venda. Tanto o markup multiplicador quanto o markup divisor, essas duas modalidades de marcação, eles vão chegar ao mesmo resultado, como a gente vai ver no slide a seguir. Agora a gente vai ver o exemplo prático utilizando o markup multiplicador. Então, nós vamos aproveitar os mesmos dados apresentados no exemplo prático anterior, dos valores da prática do exemplo anterior, quanto aos custos variáveis por unidade, quanto aos custos que estão aí nos valores percentuais. Então, nós vamos utilizar essas mesmas informações. Então, assim, nós temos aí uma fórmula que é do markup multiplicador, que vai ser 100 dividido por 100 menos a porcentagem de despesa variável, mais a porcentagem de custo variável, mais a porcentagem de despesa fixa, mais a porcentagem de margem de lucro. Assim, nós vamos conseguir compreender. Nós vamos ver no próximo slide como que é o desenvolvimento. Bom, desenvolvendo a fórmula, a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar todas essas informações, somatório dos percentuais de participação no preço de venda de cada elemento, conforme o interesse da empresa. Então, nós temos as comissões a vendedores, vamos somar os tributos incidentes sobre a venda e sobre o lucro, que é de 22%, mais os custos fixos de 13%, mais as despesas fixas de 7%, mais a margem de lucro de 15%. Teremos um total de 60%. Então, nós já sabemos aí que o somatório percentual, assim como no exercício anterior, correspondeu
a 60%. Agora, na sequência da resolução, do exemplo prático, nós vamos subtrair de 100%, que está na fórmula do markup multiplicador, nós vamos extrair os valores que nós encontramos na letra B. Quer dizer, 100% menos 60%, nós temos 40%. Na letra C, nós vamos dividir 100 pelo resultado apurado na letra B, que é o que a fórmula indica, que vai ser 100 dividido por todo esse resultado. Nós vamos encontrar que vai ser 2,5. Esse resultado indica que o markup multiplicador corresponde a 2,5, 2 vezes e meio o valor que a gente vai multiplicar do preço de venda. Então, nós temos aí, multiplicar na letra D, vamos multiplicar o custo unitário pelo markup multiplicador para encontrar o preço de venda unitário. Então, nós temos aí o custo unitário, que foi de 20, multiplicado pelo 2,5, que é o multiplicador, nós vamos ter que o custo unitário, o preço unitário de venda vai ser de R$50. Então, nós já encontramos aí o preço unitário de venda. E o que acontece? Ele dá exatamente igual ao outro cálculo. Agora, nós vamos utilizar a fórmula do markup divisor, que vai ser de 1 menos porcentagem de despesas variáveis, mais porcentagem de custos fixos, mais porcentagem de despesas fixas, mais margem de lucro dividido por 100. Agora, nós vamos desenvolver a fórmula. No desenvolvimento da fórmula, nós temos a seguinte situação. Na letra A, somatório dos percentuais de participação do preço de venda de cada elemento conforme o interesse da empresa, que a gente utilizou os mesmos do exemplo anterior. Então, nós temos que o somatório vai dar 60%. Foi exatamente igual ao da letra A do markup multiplicador. Na letra B, nós vamos dividir o somatório dos percentuais por 100, que é da fórmula do markup divisor. Então, 60% vai dividir por 100, nós vamos encontrar 0,60. E aí, esse aí vai ser o valor que a gente vai subtrair do elemento 1. E o resultado que a gente vai obter vai ser 1 menos 0,60, que vai ser igual a 0,40. Esse resultado obtido, ele é denominado markup divisor. Agora, na letra D, nós vamos dividir o custo unitário que nós já temos, que é de R$20, pelo markup divisor, que é de 0,40. Assim, nós chegamos ao valor que vai ser de preço de venda unitário de R$50. O markup multiplicador, ele é exatamente igual ao markup divisor, que também é igual ao exemplo prático que a gente utilizou uma regra de 3, que facilitou para fazer uma relação entre os elementos. Então, das 3 formas que a gente fizer, a gente vai chegar no mesmo resultado. Quando se trata de empresa comercial, os critérios para fixação do preço de venda das mercadorias são os mesmos que nós tratamos aqui para uma empresa industrial. Nesse caso, em substituição ao custo de fabricação, o valor a ser multiplicado ou dividido pela taxa de marcação, markup multiplicador ou markup divisor, será o custo da compra da referida mercadoria. O custo da compra corresponde ao valor pago ou devido ao fornecedor das mercadorias, influenciado pelos fatores que alteram o valor da compra, que a gente também já conhece. Para evitar surpresas e sempre que o mercado permitir, o ideal será partir sempre do custo de reposição,
E quando as vendas forem efetuadas a prazo, será necessário também incluir no cálculo da taxa de marcação a taxa de inflação prevista, bem como o preço do uso do dinheiro para compensar a empresa durante o tempo de espera para receber o valor da venda. Dessa forma, aprendemos que para fixar o preço de venda, precisamos primeiro conhecer o custo de fabricação do produto, ou o custo da mercadoria que vai ser vendida, qual o preço que nós pagamos pela mercadoria. Então, nós precisamos conhecer também o montante dos custos fixos, das despesas variáveis, das despesas fixas e da margem de lucro pretendida pela empresa. Seria realmente uma tarefa simples se o mercado reagisse de forma positiva, aceitando os limites impostos conforme as necessidades e os próprios interesses da empresa. Só que, na verdade, as coisas não acontecem assim. Então, um primeiro passo para a fixação do preço de venda é fundamentá-lo nas concorrências. Ou seja, a gente precisa sempre estar olhando como que está a condição interna para colocar o preço, mas também olhar quais são os preços que são praticados no mercado. O preço de venda de um produto nunca deve ser inferior aos custos incorridos na sua fabricação. Se isso ocorrer com um ou com vários produtos, deve-se decidir pela descontinuidade do seu processo de fabricação. Há que se considerar os casos em que, por razões mercadológicas, a empresa decide por fabricar e vender produtos com pequena ou quase nenhuma margem de lucro, apenas para garantir a comercialização de outros que se apresentem mais rentáveis. Então, não basta a empresa querer colocar um produto no mercado com preço formado para atender somente aos seus interesses. É preciso considerar as influências externas, como a concorrência, a inflação, o momento econômico pelo qual passa o país, além de muitos outros fatores. No entanto, ainda que considere a existência dos fatores externos, a empresa precisa fazer os levantamentos internos com base nos custos e nas despesas previstas, fixar a margem de lucro e, a partir desses dados, estudar o mercado, usando técnicas diversas que nos possibilitam conhecer sobre como o mercado está trabalhando e aí fixar o preço de venda.